bem com vocês? Queridos, gostaria de falar com vocês sobre Mateus 25, 26 e Mateus 27. Rapidamente, ok? Em Mateus 25, queridos, nós vemos Jesus, ele proferindo algumas parábolas que ele não tinha feito antes, umas parábolas diferentes do que era do costume dele fazer, porque agora ele não está mais ensinando moralidade, sabe? Ele não está mais ensinando coisas de reino dos céus, sabe? Alguns efeitos morais, alguns efeitos de ética, de caráter cristão, mas ele está falando sobre o fim. Ele está falando sobre o final dos tempos, sabe? E isso que eu acho muito interessante. Essa parábola aqui das 10 virgens, ela é literalmente uma parábola sobre o Apocalipse. É uma parábola sobre o final, sabe? E Jesus, ele dá essa parábola, ele fala sobre a parábola dos talentos também, que é muito interessante, tá? Vocês analisarem, pegarem para entenderem. E logo no final ele fala sobre o juízo final, né? Ele finaliza falando sobre o juízo final. E então, nós vemos para Mateus 26. A minha Bíblia, ela dá um adendo muito interessante, né? Uma introdução ao capítulo muito interessante. Eu queria ler com vocês rapidamente. Depois de ter enfrentado muita oposição a seus ensinamentos, Jesus foi traído por Judas, negado por seus discípulos, crucificado e morto. 3 dias depois, ele ressuscitou entre os mortos e apareceu aos apóstolos, confirmando ser verdadeiramente Senhor sobre a vida e a morte. O rei, portanto, tempo esperado, trazia a nós o seu reino, que é diferente do que se imaginava, pois consiste em princípios espirituais. Assim, Jesus começou a reinar em nosso coração até o dia em que voltar, para estabelecer um mundo novo e perfeito. Mateus 26 é a introdução da crucificação de Jesus. A introdução da crucificação de Jesus. Nós vemos aqui um plano, né, sendo tramado um plano para pegar Jesus, né, para matar Jesus. E a gente vê essa introdução à crucificação de Jesus quando nós vemos a história é, de da senhorita aqui, eu esqueci o nome dela, meu Deus. É Maria. Maria. A Maria, ela ungindo os pés de Jesus. Com perfume. Sabe? Uma crucificação que está se iniciando. E é muito interessante a gente parar para pensar sobre crucificação, parar para pensar sobre esse momento que Jesus está vivendo, porque eu imagino que foi um momento amargo. Um momento amargo demais, um momento muito aflito, dor absurda, não dá para saber o que Jesus estava sentindo, sabe? Jesus era humano, gente. A gente esquece disso de alguma forma, e ele deve ter sentido muita dor. Muita dor. E assim, particularmente, eu sentiria muita dor. Mas nós vemos aqui em Mateus 26, Judas consentindo, né? Tendo um aval da sua moral, né? Ele com o seu psicológico, né? Dizendo, não, tá tudo ok, vamos atrás de Jesus, é isso mesmo, beleza. E ele meio que falando, não é isso, vou fazer. E ele se consente disso. E ele vai e faz isso, sabe? Existe a preparação para a Páscoa, que é o momento final. A última ceia também, nós vemos sobre a última ceia. E Jesus agonizando no Getsemane. Oração no Getsemane, né? Os discípulos dormindo. Jesus, ele se mostra aflito, se mostra preocupado. Ele se mostra com dor, ele se mostra com o coração apertado, sabe? A gente consegue sentir isso na leitura de forma clara, sabe? E Jesus é pego. Jesus é pego, ele é traído e preso. Não tem como negar, Judas fez isso mesmo. Não sei quais eram as motivações de Judas, nós podemos discutir sobre isso depois, eu acho interessante. Mas Jesus, independente da motivação, ele é pego com um beijo no rosto, é a caracterização para encontrar Jesus. Eles pegam Jesus, Pedro simplesmente arranca a orelha de Malco, né? Do Neida. E depois nega Jesus. Pedro nega Jesus, enquanto Jesus estava ele estava dentro do sinédrio, né? Ouvindo aquela tanto de baboseira, questionamento sobre ele. Pedro estava atrás, né, um pouco fora do sinédrio, e as pessoas perguntando, você que estava com Jesus, você que estava com Jesus, e ele nega Jesus 3 vezes. Isso é um ápice muito interessante do nosso personagem, né? Porque ele é muito alto e baixo, né? Ele é muito extremista. Nós vemos Pedro saindo do barco. Nós vemos Pedro sendo chamado de Satanás. Vemos Pedro mudando de nome, né, por causa de Jesus. E recebendo respostas do alto, mas vemos também Pedro negando Jesus. Olha só que interessante esse personagem com altos e baixos, né? E assim, eu acho muito legal também, porque Jesus, perante o Sinédrio, a gente já entra no capítulo 27,
nós vemos Jesus ele sendo interrogado não mais com questionamentos intelectuais, no caso como era com os fariseus, com os líderes religiosos, mas nós vemos interrogatório, no sentido das pessoas questionarem Jesus para saberem se ele vai cometer um crime ou não, no sentido de se ele cometeu um crime ou não, sabe? Agora, o que ele fez já não é mais errado ou certo, é crime. Judas entra em colapso total, comete seu suicídio, esquece as 30 moedas de prata e se mata. Se mata, assim, particularmente, que dor que Judas não sentiu. Que dor que Judas não sentiu, hein, amigos? Assim, trair Jesus, por mais fora de si que ele estivesse, e ver a cena acontecer, talvez seja um momento muito marcante, muito doloroso. Ver Jesus realmente sendo pico, sendo o pessoal batendo nele, caçoando dele, fazendo questionamentos sérios sobre ele, criminalizando os seus atos. Judas vê isso tudo e ele deve sentir o maior remorso que alguém pode ter sentido. Ele entrega o Salvador, sabe? Ele entrega o Salvador na mão das pessoas. E ele comete suicídio. Vemos Jesus perante aí um líder social, que é Pilatos, e Pilatos claramente não queria prender Jesus. Logo depois do Sinédrio, Jesus ele é condenado por blasfêmia e levam ele para Pilatos. E quando ele está com Pilatos, ele é questionado muitas vezes sobre sua inocência. Jesus não responde nada. Jesus fica de boa, não falou nada, como um cordeiro mudo, Isaías fala sobre isso. E assim, é muito interessante a gente entender essa parte, porque Pilatos, ele tá bem, tipo, tô muito por fora, galera, tô muito por fora. Ele tá bem nessa vibe de querer ser o inocentão, tá ligado? Não querer dar a sua opinião. E ele faz exatamente isso porque a sua esposa, né, ela tem sonhos com Jesus que afetam ela. E ela fala isso para Pilatos que isso afeta seu julgamento, de certa forma. Mas, então ele tira um pouco disso. Ele tira um pouco. Mas não tem jeito, não tem o que fazer. O povo pediu. O povo clamou. Os líderes religiosos fizeram a cabeça do povo. A cabeça dos outros líderes, dos fariseus no geral, das pessoas importantes. Eles fizeram a cabeça dessas pessoas. E pediram Barrabás. Soltem Barrabás. Soltem Barrabás. Crucifiquem Jesus. Barrabás, ele era um assassino. Matava pessoas. Jesus nunca matou ninguém. Jesus, ele falava coisas interessantes, falava coisas aplicáveis. Tirando do âmbito espiritual, Jesus, ele falava coisas morais, coisas boas, que fazia sentido. Mas as pessoas preferiram soltar Barrabás e crucificar Jesus. Olha que ponto, gente. Olha que ponto que eles chegaram. Mas é interessante a gente pensar que muitas vezes nós estamos assim, sabe? Nós estamos assim, escolhendo coisas. Escolhemos coisas e matamos Jesus. Nós escolhemos pessoas ruins e matamos Jesus. Quando nós vemos aquela garota bonita, sabe? Nós escolhemos ela. Nós escolhemos ela, mas Jesus, por mais que Jesus diga não, não, não faça isso, nós matamos Jesus. Nós falamos, não, Jesus, fica de lado. Não, crucifica Jesus. Crucifica Jesus e a minha carne que vence. Por pensar assim, mas é verdade. Quantas vezes com nossos pais, crucifica Jesus. Não, eu quero fazer isso, sabe? Então, nós vemos essa batalha. E Jesus crucificado. Jesus é pregado na cruz. Ali, Mateus 27, a partir do versículo 32. Jesus crucificado, ele tem seus instantes finais. A placa acima da sua cabeça dizendo: Este é Jesus, Rei dos Judeus. Ele profere suas últimas palavras: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava carregando o peso de todos os pecados da humanidade, de todos os pecados que já aconteceram, todos os pecados que acontecem, todos os pecados que vão acontecer ainda. Esse peso espiritual enorme estava sobre Jesus, estava sobre os ombros de Jesus. E Jesus nunca tinha pecado, e o pecado ele faz distinção entre você e Deus. Jesus ele nunca tinha pecado, então imagina o quão próximo de Deus ele estava, até que todos os pecados vieram até Jesus. Imagina a longura que ele foi de Deus. Gente, isso é bizarro. Isso é bizarro. O que Jesus fez por nós é bizarro. É uma loucura intelectual. De verdade.
É uma loucura, assim, a gente olhar e ver Jesus, ele cuidando de nós de uma certa forma, saber o que ele viveu. Olha a história que a gente acabou de ler. Olha a história que a gente acabou de ler. Essa fome de Jesus de vencer o pecado, de nos salvar, é inspiradora demais. Não tem como. Não tem como a gente parar e mensurar isso, de certa forma. Jesus, ele venceu o pecado. E a separação de Deus, Jesus e Deus, naquele momento ali, deve ter sido o que mais doeu. Porque Jesus estava perto de Deus. E aí, do nada, ele vai para longe, vai para distante de Deus, e, enfim. Jesus, ele morre. Jesus morre. Vemos José, né? Ele pediu o corpo de Jesus para ser crucificado. E, e é muito interessante a gente olhar por causa que os fariseus acreditavam em Jesus de certa forma, porque logo no finalzinho do capítulo nós vemos os fariseus mesmo chegando para Jesus, para Pilatos, e falando: Ó Pilatos, é o seguinte, Jesus falava que ia crucificar, crucificar não, ia ressuscitar em 3 dias. O que você acha de a gente colocar uma guarda lá no templo, ou lá no sepulcro? O que você acha? E assim Pilatos faz. É claro que os líderes religiosos estavam pensando muito na credibilidade do povo, no sentido de os discípulos irem lá e tirar a pedra, né? Tirar a pedra lá do sepulcro e pegar o corpo de Jesus para dar credibilidade a Jesus. Mas a gente sabe o que estava no fundo do coração desses fariseus, né? De qualquer forma, meus irmãos, Jesus ele morre. Ele morre por mim, ele morre por você. E o pecado que estava sobre ele, né? A punição que estava sobre ele é gigante, gigante. E ela afeta a gente. O que ele fez na cruz afeta a gente. O seu amor por nós afeta a gente. Esse livro, ele foi escrito por Jesus. Ele foi escrito para Jesus, saca? Isso é o diferencial. E nós lermos essa história de Jesus na perspectiva de Mateus é muito interessante. A gente está finalizando o livro de Mateus. Logo em Mateus 28 nós vamos ver algo interessante no nosso personagem. Porque nós choramos, nós pensamos, Jesus morreu, mas existe algo. Será que o que ele falava era verdade? Que ele ia crucificar depois de 3, que ele ia ressuscitar depois de 3 dias? Vamos ver. A gente tem que ler o próximo para descobrir. Beleza? Meus irmãos, fiquem com Deus, tá? Sei que foi um pouco mais longo, sei que eu tô um pouco mais custoso, mas esses 3 capítulos me pegaram muito, sabe? Jesus, em sua suma, em seu planejamento sendo feito, sabe? Acontecendo, o evangelho acontecendo, na morte de Jesus. Isso me pegou muito. Então é isso, eu acho muito interessante essa parada. Que vocês fiquem com Deus, tá bom? Deus abençoe aí, tá? Espero todo mundo aí amanhã. Vai ser chique demais, beleza? Gente, então é isso. Um beijo. Vocês fiquem com Deus aí. Tamo junto.